Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou reaproveitar essa peça aqui. Isso daqui é um suporte para cabides. É uma peça, gente, que eu já não uso mais, então nós vamos transformá-la para usar com outro propósito. Vou trazer para vocês esse e também mais uma outra dica que já eu mostro para vocês o que é, combinado? Vamos lá? Comecei limpando, tirando todos os pregos, não sei se deu para vocês verem, mas tinha alguns preguinhos ali, arranquei tudo e fiz uma limpeza, mas eu não me preocupei em tapar os buraquinhos, vai ficar meio rústico mesmo, não tem problema. E aí, gente, eu vou pintar esse triângulo aqui. Eu tô reaproveitando essa peça, mas se você quiser fazer algo igual ou parecido, você pode usar até cabos de vassoura que dá certo também. Ou sarrafos de madeira, como esse daí, tá bom? Tem algumas opções que dá pra gente usar. Eu escolhi a cor azul marinho, porque lembra que a gente já fez um puff aqui no canal? Vou deixar até o link aí pra vocês, se você não viu ainda vale a pena, na cor azul marinho, que já vai fazer parte dessa composição do nosso cantinho. Mas vou contar para vocês que eu tive muita dificuldade de achar a tinta na cor que eu queria. Eu acabei comprando uma tinta, mas quando ela chegou, comprei aqui pela internet mesmo. Mas quando ela chegou, gente, não tinha nada a ver com marinho. Era um azul bonito, mas era bem mais claro. Daí o que que eu fiz? Eu peguei uma tinta preta e fui misturando até dar o tom daquele mesmo azul marinho que a gente usou para fazer o puff, porque é essa composição que eu quero. Eu não queria cores diferentes, eu queria que as cores fossem na paleta que eu já tinha escolhido. E aí eu fiz isso, fui misturando a cor preta até chegar no tom de azul marinho bem escuro, que é esse daí que eu consegui. Eu comprei uma tinta, gente, de uma marca que eu não conhecia, porque aparentemente era a única que tinha no tom que eu precisava, mas ela não veio, né, na cor que eu queria, mas é uma tinta boa. Depois de seco, ela ficou com um toque bem aveludado, eu achei muito legal. Então eu vou deixar para vocês também, aqui embaixo, na descrição, o link dessa tinta, se vocês quiserem comprar. A tinta é boa, mas o tom é diferente, tá? Não acredite que ele é azul marinho, porque ele não é. Ele tá mais para um azul, sei lá, quase caneta assim, sabe? Bem mais claro mesmo. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, vou ver se eu coloco uma fotinho aí depois. Mas é um azul bem clarinho, tá? Mas a tinta é boa, eu gostei. Ela ficou bem aveludada, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu pintei um vaso e ele ficou como se tivesse sido encapado com veludo, de tão aveludado que ficou. Depois, gente, eu peguei 3 placas de madeira, cada uma de um tamanho, 3 tamanhos diferentes. A maior vai ficar embaixo, a média no meio e a menorzinha em cima, para formar o triângulo mesmo. Dei preferência para madeira, porque eu vou usar vasos com plantas de verdade e às vezes elas acabam soltando um pouquinho de água, né? E aí, se for compensado ou MDF, eles acabam estufando. Aqui, gente, eu passei uma demão só na parte de baixo e 2 demãos na parte de cima para ficar com a tinta bem preenchida. Depois que eu passo a tinta, eu com o pincel, né, ou com a trincha, eu costumo vir com o rolinho, passando o rolinho para tirar as marcas das cerdas do pincel, né, para não ficar com aqueles risquinhos. E aí ele fica bem granuladinho assim, fica bem legal, tá bom? Eu acabei perdendo o vídeo que eu mostrava para vocês o tamanho das placas, mas é opcional, tá? Você pode colocar todas no mesmo tamanho, pode colocar de tamanhos diferentes, assim como eu estou sugerindo. Então, é algo que você vai decidir aí. Eu acabei usando essas placas que meu irmão me deu. Ele tem uma marcenaria, então é fácil para mim ter acesso a esses materiais. Mas você pode usar qualquer madeira, tá? Essas madeiras que a gente encontra em caçamba, jogadas, também dão muito certo. E aí eu escolhi a cor branca, porque vai compor aí nosso cantinho do descanso. E eu escolhi 3 cores. A paleta foi azul, a verde e branca. Então, vou fazer com essas 3 cores.
Depois que secou, tá bem sequinho já, eu vou medir a altura das prateleiras. Eu vou fazer uma marcação de cada lado, no lado que vai ficar para dentro. A minha aqui tá dando 30 centímetros de altura entre cada uma. Eu acho que essa é a altura mínima, porque senão depois, na hora que você for colocar as plantas e a decoração, acaba ficando muito difícil de visualizar. Então, não faça mais baixo que isso, faça dessa altura aí para cima, para as prateleiras terem uma altura boa e fica fácil da gente ver depois a decoração, as plantas e todos os ornamentos que a gente vai colocar. Eu marquei com um lápis de cor mesmo das crianças, com uma corzinha um pouquinho mais clara. E aí, olha, a ideia é colocar assim as prateleiras dessa forma. Lembra só de marcar o centro, né? Tem que marcar o centro aí das placas de madeira para ficar bem certinho. Eu marquei no triângulo dos dois lados, né? Então, depois é só vir colocar de um lado, depois encaixar a outra parte em cima na mesma linha e prender. Aqui eu posicionei as placas, coloquei todas elas, eu medi o centro para colocar, mas eu ainda vou conferir para ver se tá certinho mesmo, tá? Coloquei aqui, daí eu venho com aquela outra parte, outro triângulo, coloco em cima. Se você tiver uma madeira bem molinha, dá para você só pregar, mas essa madeira minha ela é bem dura, então eu acho que o prego não vai atravessar, vou precisar de um parafuso. Conferi aí para ver se estava tudo certo de um lado, depois eu conferi do outro também, para ver se as medidas batiam, né? Se eu tinha colocado bem no centro mesmo. Feito isso, é só parafusar ou pregar. Eu vou pedir para o marido fazer isso para mim. Nosso segundo reaproveitamento vai ser com essa banqueta aqui. Eu tenho essa banqueta já faz um tempo, eu estava usando ela como um suporte de um balancim que eu tinha para fazer botões encapados, né, com tecido. Mas eu vou reaproveitá-la aqui. Eu passei um pouquinho de massa acrílica aí nos buraquinhos, tinha os buraquinhos do parafuso em cima, então eu precisei tapar. E aqui, gente, não tem segredo. Pintei a parte de cima todinha de branco, pensando naquele mesmo jeito que a gente fez a pintura da outra peça. A gente passa a tinta, depois a gente vem com o rolinho e espalha essa tinta para ela não ficar, a pintura não ficar com as marcas das cerdas do pincel, tá bom? Aqui eu precisei dar, acho que umas 3 demãos, porque tinha essa diferença, né, entre a parte furadinha e a parte branca, então precisei dar mais demãos para ficar bem tampadinho. Para compor aqui a nossa peça, eu vou pintar as perninhas de azul marinho, que é aquele mesmo azul que a gente está usando, tá? Vocês viram aqui, gente, esse banquinho, essa banquetinha, ela é bem simples de fazer, dá até para você fazer aí em casa se você quiser. É uma parte, né, que serve como assento lá em cima, pode ser redondo, pode ser quadrado, e depois 3 sarrafos assim cruzando fazem a perninha. A tinta escura, ela é mais tranquila, porque ela tem uma cobertura melhor, então 2 demãos aqui já foram suficientes para pintar toda essa peça com uma cobertura boa, tá? Aqui não tem necessidade de passar o rolinho, tá? Como não tá bem lisinho, ela não marca as cerdas. Vou mostrar para vocês um pouco já do que a gente já tem, das peças que a gente fez até agora, mas o resultado final mesmo vai ficar só para o último vídeo dessa playlist. Então, por enquanto, eu vou mostrar para vocês, vou dar só uma pincelada, um gostinho de quero mais para vocês verem aí o que a gente está aprontando. E como vai ficar mesmo esse cantinho só no último vídeo, combinado? Então, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho, que é para você receber a notificação de quando o vídeo ficar completo. É isso, galerinha. Agradeço muito a participação de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!